Capítulo 37. Desistir é pior. Cada um dos companheiros que se encontram na terra tem uma missão a cumprir diante dos outros irmãos, como perante a sua própria consciência, onde se encontra a divindade. Como recuar, quando chamado e certamente escolhido para tal desempenho? A covardia brinca com os nossos sentimentos e chega a levar a alma ao desespero. Cada vez que tomemos novos corpos, são novos horizontes que se abrem à nossa frente, mostrando-nos o porvir cheio de encantos. A vida é uma ciência divina dentro da divindade maior, e quem começa a sentir o Criador em todos os seus passos não teme as dificuldades, nem ignora os problemas dos caminhos, por saber que são eles nossos mestres. Se desistir é pior, por que desistir? Tudo avança, desde a matéria primitiva aos mundos que circulam no espaço como bailarinos celestiais. A alma é, pode-se dizer, uma bênção maior. Como afracar-se diante dos seus deveres, ensejo esse de grande crescimento. A alegria pura vem do cumprimento das obrigações. O amor a Deus em todas as coisas é produto do respeito às leis criadas pelo Supremo Mandatário da vida. A caridade, por que nos interessamos praticar, é resultado da consciência adquirida de que todos os espíritos são filhos do mesmo Pai, de amor, e de que estamos sempre precisando dos outros para viver. O que acontece com o espírito que deserta das suas obrigações, esquecendo-se dos deveres a ele entregues pela vida? Advém-lhe logo a tristeza. Nuvens negras cobrem a sua consciência e chuvas de melancolia inundam céus e terras de sua intimidade. O Cristo desceu à terra para nos ensinar, pela verdade, a nos libertar de todos esses abalos inferiores das paixões negras que avançam pelos canais da ignorância, e o seu amor foi tanto que disse ainda que enviaria outro Consolador para que ficasse conosco eternamente. E o Consolador veio na forma de uma doutrina, porque somente assim poderia ficar junto a toda a humanidade, sempre e sempre. Surgiu a doutrina espírita, anunciada e alimentada pelos espíritos sublimados, de modo a mostrar esperança para as criaturas atribuladas em todas as nações do mundo. Quem já se encontra de posse da presença desse Consolador, que se esforce para acompanhá-lo, pois ele viaja com o progresso, mostrando sempre coisas novas, de maneira a educar, a instruir e a amar, desenvolvendo a caridade, para que o coração se irmane com a consciência, salvando todas as almas pelos seus próprios esforços. Por que desistir? Avançar sempre, esta é a lei. O dever dos que caem é levantar e tornar a andar, porque as esperanças de quem anda são renovadas em Cristo e a sua fé aumentada, enfrentando a razão frente a frente. É necessário fazer uma apreciação no nosso modo de ser, para que seja modelado no bem. Quem alegra os outros, encontra alegria em seus caminhos. Quem ama as criaturas, encontra sempre amor por onde transita. Quem ajuda na recuperação da saúde alheia, está se curando das suas prováveis enfermidades. Quem perdoa as faltas dos irmãos ignorantes, depara permanentemente com as desculpas de seus semelhantes. Se o Cristo já está nascendo no teu coração, faze por onde ele cresça cada vez mais e encontre lugar permanentemente em tua alma, por ser motivo de glória para a tua vida. Não deixes afrouxar os teus interesses pelo amor, que o amanhã dar-te-á a resposta das tuas elevadas decisões. Educa-te em todas as escolas que a natureza te oferecer, por ser ela o grande ser que comanda a todos por amor. Jamais desistas dos teus deveres de que Deus te incumbiu, mesmo que encontre os maiores obstáculos. Recuar no caminho é não confiar naquele que é o caminho, a verdade e a vida. Por que desistir? Avançar sempre, esta é a lei. O dever dos que caem é levantar e tornar a andar, porque as esperanças de quem anda são renovadas em Cristo. Capítulo 38.
Purificar a atmosfera. Em torno de cada ser existe uma atmosfera, energia essa vertida de inúmeras fontes que assimilam com propriedade os sentimentos de quem a comanda. Falamos do ambiente da alma, por essa ser consciente e ter alcançado o poder de raciocinar, mas essa atmosfera a que nos referimos existe igualmente em todas as coisas. O dever do espírito, encarnado ou desencarnado, é purificar essa energia que nos circunda pelos processos que o Evangelho de Nosso Senhor nos ensina e que a doutrina dos Espíritos continua a nos orientar para o acrisolamento dessa atmosfera que mostra o que somos na escala a que pertencemos. A criatura sublimada expressa em torno de si luzes de vários tons, cores variadas, falando da sua intimidade. Os espíritos superiores nos conhecem, avaliando os nossos valores, do modo por que expressamos os nossos sentimentos. A ignorância é que nos faz usar dos poderes alcançados para turvar a nossa atmosfera, como que em época de chuva na terra, onde o céu fica carregado de nuvens, trovões e relâmpagos, escurecendo todo o ambiente. Assim acontece nos céus da nossa mente, quando estamos carregados de ódio, fazendo chover no nosso próprio ambiente a inveja e a discórdia, o orgulho e o egoísmo. Tudo que contraria as leis naturais perturba a nossa intimidade, desarmonizando o campo mental, a nos fazer sentir a infelicidade, mesmo que estejamos sendo assistidos pela luz, que sempre acontece. Convém a todas as criaturas observar a verdade, estudá-la e conscientizar-se dela com seus valores morais e espirituais. Um dia de tristeza nos parece um ano de sofrimentos, sem perspectivas de melhorar. Se conhecemos sua influência perniciosa, por que teimar nessa negatividade? Se a melancolia nos traz aborrecimentos pelas experiências, se o ódio nos faz sofrer e a violência desequilibra nossas emoções mais elevadas, por que insistir? Sirvamo-nos da confiança que amplia nossa esperança, do amor que nos salva da ignorância, do perdão que nos estimula para a paz de consciência, que neste ritmo poderemos alcançar os caminhos da felicidade. Purificar a atmosfera é entender as leis naturais e esforçar-se para vivê-las. Se o esforço está quase nulo pelo ambiente em que vivemos, não devemos esmorecer, pois aquele que perseverar até o fim será salvo, diz o Evangelho. Quando o espírito ama verdadeiramente, a sua atmosfera se encontra iluminada, mostrando um azul encantador, cuja força lhe dá vida e alegria. Falamos do amor que abrange todas as virtudes, e cada qual se mostra em um colorido específico, aromatizando a sua vida dentro da vida do Criador. Acrisolemos a nossa existência nos moldes mais puros que o Evangelho nos mostra, que o alcance será contínuo e o amor vai se mostrando cada vez mais elevado, com completo domínio das nossas emoções. Castificar os nossos pensamentos é abrir a vida para o que chamamos de felicidade, para o que entendemos ser, abre aspas, tranquilidade imperturbável da consciência, fecha aspas. Procuremos pôr em andamento todas as lições de Jesus, despertando Cristo no coração, para que ele seja motivo de glória no centro da alma. Salientemos, pois, a vida moral dentro da vida que levamos, onde estivermos, porque a vivência torna-se uma irradiação de luz que percorre todo o universo, chegando em primeira mão à consciência do Criador. Ele sabe todas as coisas, por ter criado as leis que o representam e pelos atributos puros que lhe pertencem. Não basta termos inteligência, pois ela pode ser direcionada para o mal, gerando desequilíbrios inumeráveis. Necessário se faz que junto dela, dirigindo-a, esteja o amor, aquele que Jesus viveu, para mostrar à humanidade como devemos viver.
O espiritualista sabe como iluminar a atmosfera em torno de si, mas, como isso exige um esforço muito elevado, sempre nos esquecemos, dado seus caminhos serem cheios de espinhos, dor e sacrifícios. Eis a cruz que o Mestre sempre nos apresenta, mostrando aquela que ele carregou subindo o Calvário. A nossa iluminação depende muito de nós, das mudanças operadas na nossa intimidade. O tempo está chegando e estamos sendo chamados e escolhidos para a paz, com trabalho no bem comum. Acionemos as mãos na caridade, em todas as direções e nas faixas que a sabedoria divina nos mostra, nas pegadas das leis universais, que a nossa atmosfera de energia mostrará a existência do sol interior no nosso coração. Se a melancolia nos traz aborrecimentos pelas experiências, se o ódio nos faz sofrer e a violência desequilibra nossas emoções mais elevadas, por que insistir? Capítulo 39. O valor da caridade. A caridade é valiosa em todos os seus excelentes aspectos de vida. Entendemos o termo caridade pelo prazer da alma em fazer o bem sem ostentação. No entanto, a caridade mais importante para quem a pratica é aquela que não constrange, que não aborrece, que não se vende, que não cobra, que não estipula condições, que não pode, mas sempre dá. Em todos os seus estímulos, lembra o amor nas suas inúmeras divisões da fraternidade. A caridade caminha sempre para a sublimação, passo a passo, degrau a degrau, não podendo ter exigências para não se tornar em violência. Não pode ser vendida para não se tornar comércio. Não pode aborrecer, por ser ela de origem divina. Não pode ter violência, por ser ela o amor. Mas, para que a benevolência seja mais pura, é preciso que antes tenha o preâmbulo do discernimento da verdade, dos deveres e das obrigações de cada um. Quem conhece a sua posição e a dos outros em todas as faixas de vida, pratica a caridade com conhecimento de causa, e ela passa a salvar o seu praticante. Ela não é simplesmente tomar o filho de outrem para criar, atendendo a conveniências superficiais. Não é abrir as portas da casa para que morem nela os que dormem nas calçadas por comodismo ou os que se encontram nas penitenciárias por equívocos cometidos. Por essas coisas poderemos conhecer o que é a verdadeira caridade. Podemos ajudar ao faminto a ganhar o seu próprio pão, a mãe aflita a tratar do seu próprio filho e alimentá-lo, aos encarcerados pelos meios de que dispomos a não irem contra as leis estabelecidas na terra para corrigi-las. Se verdadeiramente desejamos fazer caridade, comecemos dentro de nós em primeira instância, pois na nossa intimidade existe um mundo, por vezes não imaginado, a ser consertado pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pela nossa vida. Depois, passemos a fazê-la no nosso próprio lar, como sendo um convite para todos os familiares. É inestimável todo o esforço que se possa fazer para ser caridoso, sem o fanatismo das primeiras horas, que se faça o que se puder para ser envolvido por essa Senhora de porte grandioso, que desce do céu para os corações dos espíritos e desses para todos os seres viventes e mesmo para as coisas que chamemos de inanimadas, pois todas as coisas amadas nos respondem pelo alcance que já atingiram na escala dos departamentos espirituais. Necessário é que se dê preferência nas nossas atitudes ao bom senso, que é o regulador de todas as virtudes que queiramos alojar no coração. Tudo carece de equilíbrio, porque a harmonia na vida da alma é fascinante, espargindo luzes de todos os matizes para fora e para dentro dos dois mundos que nos acolhem. De qualquer sorte, todo tipo de caridade é valiosa. Ela não precisa ter grandes movimentos, nem se empenhar com muito dinheiro.
Vejamos a que Jesus apontou como a caridade maior ante aqueles 2 denários da viúva, pelo modo que foi praticada, sem registro do gasofilácio. Qualquer um pode fazer a caridade valiosa, porque os sentimentos que a acompanham é que dão a tonalidade divina na divina expressão do amor. Antecedendo ao ato de dar, é preciso que haja amor no coração, a doar primeiramente fraternidade com prazer de servir. Paulo de Tarso sentiu a felicidade desta caridade quando escreveu sobre ela, sublimando esse dom divino. Se já despertaste para a caridade, faze-a com alegria, de modo que essa alegria se transforme em paz e que essa paz se transmute em bem-estar, computando forças de todos os tipos para o bem comum. E na soma de todas elas aparecerá o amor, como o sol nascido do coração de quem dá, em plena sintonia com o coração de Deus. Antecedendo ao ato de dar, é preciso que haja amor no coração, a doar primeiramente a fraternidade com o prazer de servir. Capítulo 40. Não esquecer o Cristo. Em todas as nossas ações, não devemos nos esquecer do nosso Senhor Jesus Cristo, esse comandante divino, dentro da divina vida de Deus, a nos guiar com amor pelos caminhos que precisamos trilhar. Devemos pedir a Jesus para nos ajudar na direção da nossa mente. Devemos pedir ao Mestre dos Mestres para nos ajudar a guiar nossos olhos. Devemos implorar ao Senhor para dar melhor direção aos nossos pés, palavras e sentimentos. Essa rogativa deve se estender a todas as coisas. Que Ele seja a força invisível que nos acompanhe a todos, deixando a intuição do amor em nossos corações para sempre. Não esquecer o Cristo não é fixar nele o pensamento como que atendendo ao fanatismo religioso de determinadas seitas. Não esquecer o Cristo é somente fazer a vontade de Deus, ensinada por Ele e exemplificada pela sua presença na terra, que se transformou no divino livro, o Evangelho, cópia do livro da natureza, escrito por Deus pelas mãos do seu amor. Não esquecer o Cristo é ser justo em todos os momentos, é ser bom sem conivência com o mal, é perdoar todas as ofensas, notadamente as calúnias, sem anunciar esse feito. Não esquecer o Cristo é ser trabalhador sem que o tempo seja morto pela displicência. Não esquecer o Cristo é ser justo e ponderado em todos os acontecimentos, para que o amor possa florir nos outros, procedendo do coração que busca a educação. Não esquecer o Cristo é amar, sem que a exigência surja pedindo reciprocidade. É viver alegre, na alegria pura que estimula a vida e não teme a morte, por ser ela uma libertação, que não deve ser voluntariamente procurada. Senhor, que a Tua paz seja nossa paz, que a Tua paz ilumine nossos deveres, que a Tua personalidade divina dê força à nossa, que é humana, e não nos deixe cair no esquecimento da verdade, lembrando-nos do Teu amor na hora da alimentação, no momento de sorver a água, de vestir os nossos vestuários, no trabalho, no lazer, nas conversações e na audição. Como patrão e como empregado, como pai e como filho, como irmão e como parente, assumindo alta posição, ou como simples servidor nas direções dos templos e como assistente nas viagens e dentro do lar. Queremos falar como o apóstolo dos gentios. Tudo isso é motivo de glória. Estamos te pedindo, Jesus, tudo isso, no entanto, sabemos que se dermos os primeiros passos, estarás conosco no resto das andanças, a nos ajudar na libertação pelo conhecimento da verdade. Não podemos te esquecer, por seres para todos nós o motivo de vida. Que as tuas mãos nos aqueçam nos pensamentos mais puros e nas palavras mais elevadas, e que os nossos passos deixem, Senhor, exemplos nobres para os que nos seguem.
que a tua vida seja a nossa vida. Entendamos a vida para que ela possa nos servir. Descubramos o céu dentro de nós, para que possamos desfrutar da felicidade que tanto procuramos. Quem deseja melhorar, encontra a melhora diante de si, abrindo-lhe os braços em um encontro de amor. Perder a oportunidade de aprender, educando e instruindo, é deixar a felicidade para depois, o que não nos convém aceitar. O homem virtuoso irradia o Senhor sempre e sempre, porque essa irradiação sustenta a vida, na vida dos anjos, e os anjos, ligados a Deus, cobrem-nos de esperança divina. Que Jesus seja a força invisível que nos acompanhe a todos, deixando a intuição do amor em nossos corações para sempre.